Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos trabalhar com operadores aritméticos e operadores lógicos. Vamos lá? Bom, pessoal, já estou aqui com o Visual Studio aberto e nós vamos criar um projeto. Então, vou vir aqui, criar um projeto. Esse projeto vai utilizar o modelo, tá? Eu vou filtrar aqui o tipo de projeto. Então, vou criar um projeto baseado em console, aqueles projetos que rodam em tela preta, tá? O prompt de comando do Windows. E aqui nós vamos escolher, ó, o aplicativo do console. Então, eu tenho aqui criar um aplicativo de console, só que tomem cuidado, pessoal. Reparem que tem aqui, ó, C Sharp, VB, C Sharp, VB, F Sharp. Qual nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar aqui, ó, C Sharp, aplicativo do console, .NET Framework. Então, nós vamos criar aqui um aplicativo e vamos utilizar o framework.net. Avançar, nome do nosso projeto, aula 02, ou melhor dizendo, aqui o nome do projeto, eu vou colocar como operadores e o nome da solução eu vou colocar como aula 02. Pronto, vou mandar criar, vou deixar o local padrão. Pronto. Então, para quem não lembra, pessoal, toda vez que você vai criar um projeto aqui no Visual Studio, na realidade você está criando uma solução e essa solução ela possui um ou mais projetos. Então, a nossa solução se chama Aula 02 e ela possui um projeto operadores que está aqui dentro. Beleza? Nós temos também aqui dentro do nosso projeto o arquivo program.cs, onde tudo vai acontecer. E não sei se vocês se recordam onde nós vamos programar. Dentro do método main, pessoal. Tá? O que é um método aqui, pessoal? É uma ação executada, no caso, pela classe program. Mais para frente vocês vão saber, vão ficar craques nisso. Mas por enquanto, pense, onde eu vou programar? Onde eu vou escrever os meus comandos? Dentro do main. E onde começa o main? Aqui nessa chave. E onde ele finaliza? Aqui nessa chave. Então, eu tenho que escrever entre as duas chaves, tá? Na nossa última aula, nós aprendemos o comando para exibir informação na tela do usuário, que é o comando WriteLine. Como que é este comando? console.writeLine. Então, ele escreve algo na tela do usuário. O que ele escreve na tela do usuário? Deixa eu arrumar aqui o meu teclado. Ele escreve os dados, ele exibe na tela do usuário, né? Os dados que você informar dentro dos parênteses. Então, o meu comando WriteLine, para funcionar, ele precisa de parâmetros que são informados dentro dos parênteses. E pode ser um texto, que é uma constante literal, e todo texto ele vai entre aspas duplas. Então, aqui eu vou colocar operadores. Pronto. E eu posso também exibir na tela números, tá? Que são constantes literais. Então, eu vou vir aqui novamente, console.writeLine, vou exibir o número 10. Ponto e vírgula. E nós aprendemos que existe o comando console.readline, que serve para efetuar uma leitura do usuário no momento que ele pressionar o Enter. Depois nós vamos aprender com maiores detalhes, né? Ou melhor, com mais detalhes, como funciona o comando readline. Então eu vou executar. Para executar o meu projeto, só clicar aqui em iniciar. Pronto. Ele vai rodar a nossa aplicação em um terminal. Então ele abre o terminal e faz o nosso programa ser executado. Operadores.exe, ó. Então ele criou um programa para nós e mandou executar. E o que ele fez exatamente que foi programado? Ó. Mandou escrever na tela, tá aqui, operadores, e pular a linha.
porque o comando WriteLine escreve na linha e pula para a próxima. WriteLine 10, escreveu 10 e pulou para a próxima linha, e o cursor está aqui, ó. Se eu apertar o Enter, ele vai ler o que o usuário digitou até o momento e vai fechar e vai me devolver esse valor, só que eu não estou fazendo nada com ele por enquanto. Não é o nosso objetivo trabalhar com o readline agora, tá? E aí eu falei para vocês, pessoal, o seguinte: nós vamos aprender os operadores aritméticos. E olha só, tudo que vocês usam na calculadora, o mais, o menos, né, a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, eu consigo usar aqui. Essa é a vantagem de você criar programas, tá? Fazer com que o computador efetue os cálculos para você. Então, como que a gente faz isso? Eu posso fazer isso aqui usando os operadores que vocês já conhecem mesmo da matemática, não muda. Então, por exemplo, ó, primeiro de tudo, eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar na tela o seguinte texto. Olha que legal. Vou apagar esse 10 aqui. E eu vou mostrar o textinho assim, ó. 10 mais 10 é igual... Ó, esse é um texto. Tá vendo? Não muda. E aqui eu vou exibir outra vez o texto. Console.WriteLine. E aqui eu vou exibir um outro textinho, que é a resposta dessa conta, 20. O que finaliza um comando é o ponto e vírgula. Não sei se vocês estão lembrados. Olha aqui o ponto e vírgula em tudo. Se eu mandar executar, mandei executar. Olha o que ele vai exibir para mim. Operadores, 10 mais 10 é igual a 20. Legal, fiz a conta. Mas quem que fez a conta? Eu, programador. Eu poderia ter errado aqui, ó. Na hora de calcular, eu poderia ter colocado, ó, 22, 21. Ó. Se eu rodar, o nosso programa vai mostrar na tela o resultado, só que o resultado vai estar errado, porque eu fiz a conta, errei a conta. Mas eu vou fazer com que o computador faça a conta para mim. Ao invés de eu exibir um texto, eu vou exibir o quê? O valor 10 mais 10. Agora, se eu rodar o meu programa, olha que legal. Está aqui. 10 mais 10 é igual a 20. Danilo, o que aconteceu? O que aconteceu, pessoal, foi que o programa interpretou aqui, né, a nossa continha. Então, ele resolveu a conta utilizando um operador de adição. Então, antes dele exibir uma mensagem na tela, né, que o WriteLine, o que ele faz? Ó, ele exibe um valor na tela. Qual o valor? O valor que você colocar aqui dentro. Então, eu não estou colocando um número. Antes dele exibir esse valor, ele fez a conta. Então, ele somou o 10 com o 10, somou esse valor e depois mostrou o resultado na tela. Viram que legal? Então, se eu fosse executar passo a passo, é como se o computador fizesse o quê? Na hora de executar essa linha, ele primeiro efetuaria a conta, então isso aqui viraria 20, e depois ele iria exibir o valor na tela. Viram que legal? Ah, Danilo, só esse operador de adição eu posso utilizar? Não, nós podemos utilizar vários outros operadores. Só que antes de nós utilizarmos os outros operadores, pessoal, eu vou mostrar um outro comandinho aqui que é fantástico também para escrever na tela, exibir dados na tela, que é o write, sem o line. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte, olha que interessante, ó. 10 mais 10. Salvei aqui o nosso programinha, mandei executar e olha só, ficou bem mais bonitinho. Ó. 10 mais 10 igual a 20. Então, reparem o que aconteceu. Vou até explicar com a telinha aqui para vocês visualizarem. Comecei a rodar o meu programa, mandei executar aqui. Ele executou o método main e vai executar todos os comandos que estão lá dentro. Então, primeiro comandinho, WriteLine, escreva na tela o texto operadores. Escreveu aqui. E pule a linha, que WriteLine pula a linha. E aí depois ele falou, ó, escreva na tela, só que ele não vai pular a linha. Então ele veio e escreveu 10,
sinalzinho de mais, o 10, o sinalzinho de igual, o espaço ó, também, obviamente. E aí, ficou aqui com o cursor, ó, parado. E aí você mandou escrever na linha e pular a linha o que? O resultado dessa conta. Então ele escreveu 20 e foi para a linha de baixo. Viram que interessante? Só para ilustrar para vocês, ó, eu vou comentar aqui também. Esse é um outro comando muito utilizado aqui na programação, que é o comentário. Então vocês podem utilizar diretamente aí, muito no programa de vocês. Toda vez que vocês encontrarem um barra, significa que o que estiver na frente dele é um texto que é desconsiderado na hora que você manda executar a sua aplicação. Ele serve apenas para explicar o que se trata, né? Comentar algo. Então, por exemplo, ó, programa que efetua todas as operações matemáticas. Tá aqui. Beleza? Então, vou rodar novamente, ó. Olha onde está o cursor, piscando aqui na frente do igual. Por quê? Porque ele rodou esse comando, escreveu na tela operadores, rodou o segundo comando, bom, executou o segundo comando, e o comando é o write, então escreva na tela. Ele escreveu e ficou aqui com o cursor parado, ó. Não saiu daí. Viram que interessante? E o terceiro comando? Não rodou. Não, porque ele está comentado, tá? Então pronto. Agora eu vou fazer o que? Eu vou descomentar esse comando. E eu vou mostrar para vocês, pessoal, os outros operadores. Então aqui, ó, primeira adição, a subtração. Então aqui eu vou escrever um texto para ilustrar, tá, a operação. A operação está ocorrendo aqui, ó, menos. Evitem fazer o que eu acabei de fazer aqui, ó, copiar e colar o comando. Escrevam todos os comandos. Por quê? Para vocês memorizarem. Então, 10 mais 10, 10 menos 10, 10 vezes 10. Então, a multiplicação aqui, ó. E a divisão. 10 dividido por 10. Pronto. Vamos rodar nosso programinha. E olha só que show de bola. Tá aqui. Funcionou. Danilo, eu preciso colocar esse espaço aqui, ó. Não. Se eu deixar juntinho aqui, vai funcionar perfeitamente. Eu coloquei espaço porque fica mais fácil de enxergar aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele executou o comando perfeitamente, tá? Então, só deixei o espaço aqui. Ah, e no texto? Posso tirar o... Aqui pode, é um texto que está sendo exibido na tela, ó. Ele não influencia no cálculo, tá? É só o texto que o usuário está visualizando. Então, na hora que você executar o comando, o que vai acontecer? Vai aparecer o textinho todo junto, um ao lado do outro, ó. Pronto. Então, esses são os operadores aritméticos. Ah, e os lógicos? O que seriam esses operadores lógicos? São operadores que nós vamos utilizar muito, pessoal, na programação, tá? E aqui eu vou dar alguns exemplos. Então, nós vamos trabalhar muito com eles, mas vocês já vão conhecer um pouquinho deles. Então, olha só que interessante. Eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Vou até colar o texto que nós havíamos utilizado e eu vou modificar aqui, ó. 10 é menor do que 10? Vou tirar esse igual. Então, esse é o textinho. Então, esse é um operador para comparar se um valor é menor do que o outro. Então, se eu vier aqui e perguntar, ó, 10 é menor do que 10, olha só o que vai aparecer na tela. Ele vai escrever na tela o resultado dessa operação. 10 é menor do que 10? Ficou false. Significa o quê? Que o 10 não é menor que 10. É falso isso. É igual. Entenderam? Eu vou até deixar o sinalzinho de igual aqui, ó. Eu acho que vai ficar bem mais bonitinho. Então, esse
símbolo aqui é um operador que serve para comparar se o que está do lado esquerdo dele é menor do que o que está do lado direito. Se for, ele vai responder true, tá? O retorno vai ser true, é como se fosse uma conta. Se não, ele vai responder falso. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 7 é menor do que 10. Vamos rodar. True é menor do que 10. Compreenderam? Então, é um operador, é como se fosse uma continha normal. A conta você não soma um número com outro. Aqui eu tenho os operadores lógicos que ele verifica, ele compara ali se um valor é igual, é maior, é menor, é diferente, e existem vários operadores. Então, por exemplo, aqui, ó, vou utilizar o 10, ó, de novo. Ó, 10 é menor que 10, já deixei aqui. Beleza. Qual outro operador eu tenho? Ó, outro operador que eu tenho é esse aqui, ó, menor ou igual, tá? Então, olha agora, 10 é menor ou igual a 10? Se eu mandar executar, olha o que ele vai me mostrar. Ó, o 10, ele é menor ou igual a 10? É true. Viram que interessante? Além disso, além desses operadores, eu tenho qual? O maior, ó. 10 é maior do que 10? Eu tenho o maior ou igual. Eu tenho o igual. Tá? E aqui, a comparação entre um valor e outro, pessoal, não é um sinalzinho de igual. São dois sinais de iguais, ó. Tá? Então, 10 é igual a 10. Vamos rodar aqui nosso programa. Olha que interessante. 10 é igual a 10? True. 10 é maior que 10? Ó, true. Mas espera aí. 10 maior que 10? Vamos ver. True. O que aconteceu? Olha aqui. Isso é uma coisa muito interessante, pessoal, que vocês têm que tomar cuidado. O texto está assim, mas olha a operação que eu utilizei. Eu perguntei se era maior ou igual. Compreenderam? Então, isso é para vocês perceberem que o que você exibe na tela para o usuário, né, o texto que você exibe utilizando o WriteLine, não condiz, né, com a conta que você faz. Então, você tem que, obviamente, criar uma conta aqui no caso que nós estamos programando que seja relativo com o que você quer exibir na tela para o usuário. Agora sim, acertamos. E aí também eu tenho, ó, como vocês já viram, o maior igual. 10 é maior ou igual a 10? Pronto. Tá aqui. Aí eu tenho outro operador. 10 é diferente de 10. Então ele está perguntando se o valor da esquerda é diferente do valor da direita. Vamos ver. Olha aqui. Ó, 10 é diferente de 10? Não. False. 10 é igual a 10? É. 10 é maior ou igual a 10? É. 10 é maior que 10? Não. False. Viram que interessante? Todos esses são operadores lógicos. E uma dica agora. Brinquem um pouco com esses valores. Mudem. Então, coloquem o 5, coloquem o 9 para ver qual resultado ele vai exibir na tela para vocês. Tá ok? E tem mais um outro operador aqui aritmético que eu gosto muito, pessoal. Vou até colocar aqui, ó. Depois da divisão, que é um outro operador voltado também para dividir valores. Então aqui, ó, que é esse daqui. Sinalzinho de porcentagem. Olha só o que ele vai mostrar na tela. Então, aqui, ó, 10 dividido por 10 é igual a 1. 10 dividido por 10 é igual a 0. Ah, mas espera aí. Por quê? Porque aqui é uma divisão onde ele pega o resto da conta. Compreenderam? Ah, Danilo, não entendi. Espera aí que vocês vão entender. Vou abrir aqui, ó, um mega programa. Se eu pegar o número 5
dividir ele por 2, ele vai dar uma resposta e pode ser que sobre alguma coisa. Se eu pegar o número 6, dividir por 2, então 6 dividido por 2 vai dar 3. Vai sobrar quanto? 0. E aqui? Eu não sei, não lembro. Vamos testar. Então, vou puxar para cá. Vou vir aqui. Olha que legal, pessoal. Nós programamos tudo isso aqui, ó. Show de bola, né? Eu vou comentar. Eu não quero que essas linhas sejam executadas. Então, vou colocar uma barrinha, um asterisco, ó. Tá vendo? Ficou tudo verde. Significa que isso aqui está tudo comentado, ó. Aonde eu quero parar o comentário? Aqui. Coloco o asterisco e barra. Então, olha só. Eu comentei todas essas linhas que nós programamos, ó. Tá vendo? Por quê? Porque aqui eu vou programar um outro pedacinho de programa, né? Vou colocar aqui um console.writeLine, write, né? Ah, o que eu vou escrever na tela? Vou escrever aqui 5 dividido por 2. Quanto que vai ser essa conta? Ah, e aqui eu vou fazer a continha para mostrar na tela o resultado. 5 dividido por 2. Pronto. Ah, Danilo, mas eu também quero saber o resto. Lembra do resto? Sim, lembro. Então, aqui, colocar junto, ó. 5, porcentagem 2, 5, porcentagem 2. Então, eu estou falando, ó, divida 5 por 2 e me retorne o resto da divisão. Vou rodar o nosso programa. Reparem que ele não executou essas linhas comentadas, ó. Só executou quais linhas? Essas 4 linhas aqui. E, obviamente, o readline aqui que ele está guardando. Então, olha lá, 5 dividido por 2 foi igual a 2. Então, se eu puxar aqui, ó, 2. 2 vezes 2, 4. Sobrou quanto para 5? 1. Olha lá. Tá aqui. 5 dividido por 2 é igual a 1. É o que sobrou da divisão que foi feita. Viram que interessante esse operador? Tá? Ele é muito utilizado. Então, vou puxar para cá. Vou fechar aqui. E aí, fica como tarefinha para vocês, pessoal, pensarem um pouquinho. Lembra esses operadores lógicos que nós utilizamos aqui? Vocês vão fazer o quê? Vão utilizá-los. Tendo como parâmetro, como base aqui, né? O 5 e o 2. Ah, Danilo, não entendi. Então, vocês não viram aqui o maior, o menor, o maior igual, o menor igual, o diferente, o igual? Vocês vão usar isso aqui. Vou usar o último aqui, ó, com vocês. Então, vocês vão vir aqui e vão fazer o quê? Ah, peraí. 5. Vamos fazer o que nós fizemos anteriormente, ó. É diferente de 2? Será que o 5 é diferente de 2? Eu não sei, então vou mandar o computador verificar para mim com o operador de diferente, ó. 5 é diferente de 2? Vamos ver o resultado, ó. True, é diferente. Vou dar um Enter aqui e fechou o programa. Entenderam, pessoal? Então tá aí. Nos nossos próximos encontros, nós vamos fazer o quê? Vamos aprender muito mais coisas. Mas nós vamos criar o nosso primeiro programa real. Vocês vão pegar esse programa e vão distribuir para os outros. Vão falar, ó, tá aqui o nosso programa, tá? Nós vamos criar aqui a tabuada de um número, tá ok? Então, pessoal, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.